Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on... Então, pessoal, precisamos falar sobre violência doméstica, machismo estrutural, mulher e sociedade. De novo, sim, de novo. O assunto já é gasto, a pauta já está para lá de comentada, revisada e reestruturada em sociedade há mais de um século, mas mesmo assim o assunto permanece vivo, infelizmente, na superfície de uma sociedade que ainda não compreendeu as possibilidades de reduzir preconceito de gênero, mesmo que haja dispositivos legais, que haja debates públicos, que haja delegacias, que haja uma tentativa cada vez maior de levar esclarecimento sobre essa questão, ainda há casos amplos, explícitos, cada vez mais públicos, de feminicídio, de violência doméstica e de assédio. Duas das situações que fizeram com que a situação emergisse mais uma vez no primeiro semestre de 2020 foram, claro, a situação de confinamento motivada pela Covid-19, já que a presença dos maridos em casa fez com que houvesse mais casos de violência doméstica. Ou seja, as mulheres, nesse caso, são vítimas pela simples presença dos homens nesses espaços. E não entendam que sejam crimes comuns, são crimes de ódio, são crimes contra pessoas pela simples designação de gênero que elas têm. São crimes que não ocorreriam caso essas pessoas não fossem mulheres. Da mesma forma que a situação do BBB no primeiro semestre desse ano também motivou muitos debates a respeito desse assunto, já que contextos de assédio foram bastante enfatizados e causaram uma indignação muito grande do público de um lado e uma aceitação popular muito grande de outro. Não é à toa que a direção do programa permitiu que participantes que cometeram abuso claramente, até porque toda a situação foi gravada, que esses participantes se mantivessem no programa até que a eliminação justa deles pelos telespectadores acontecesse. Ou seja, o assédio nem foi considerado criminoso ou suficiente para que eles fossem eliminados do programa. A situação, inclusive, culminou no caso Prior, acredito que vocês devem ter acompanhado, já que ele está sendo acusado de inúmeros casos de estupro agora. A reação social, muitas das vezes, é mais de questionar a vítima, que talvez esteja tentando ganhar visibilidade em torno de uma subcelebridade, né, já que agora uma denúncia ganha algum holofote, do que considerar que essa pessoa tenha simplesmente ganhado coragem pela existência de outras denúncias. Então nós ainda vivemos um quadro bastante complexo. E apesar de toda a nossa evolução em sociedade, de todo o nosso desenvolvimento jurídico e intelectual em determinados setores, nós ainda somos medievais. E a dimensão do preconceito de gênero nessa sociedade ainda é abissal, é absurda, e nós ainda estamos muito distantes de conseguir qualquer nível de controle. Então minha proposta para esse momento é tentar entender por que esse valor permanece, de que forma isso permanece e por qual razão todos esses esforços ao longo do século XX, inclusive pelas pautas feministas, não foram esforços suficientes para reverter esse quadro, né? Bom, uma das primeiras coisas que é um básico para se entender a concepção de mulher e a articulação do seu espaço em sociedade é entender que nós somos frutos, na verdade, de uma estrutura patriarcal. Eu acredito que ninguém consiga discutir a situação da mulher em sociedade sem entendê-la dentro de um sistema patriarcal, ou seja, sem entender que ela seja oriunda de uma sociedade que entende a masculinidade como um valor hegemônico, ou seja, tudo que tem correspondência com o masculino é considerado admirável,
louvável, permitido e agraciado, respeitado, e tudo que é identificado com o universo feminino deve ser oprimido, submetido, disciplinado e, obviamente, agredido, violentado, não é digno de respeito. Então, a dimensão do patriarcado articula uma sociedade binária em que o homem é entendido como um indivíduo complexo em sua natureza, detentor de direitos políticos, sociais, humanos, de individualidade, de complexidade, de personalidade, de caráter, dono das suas vontades e das suas potências, enquanto a mulher é vista única e exclusivamente como fêmea, ou seja, quase que destituída de humanidade, quase que animalizada. Quem determina essa definição de uma sociedade patriarcal é Dona Simone de Beauvoir, considerada um dos maiores nomes do debate sobre o feminismo no mundo inteiro ao longo do século XX. E, na verdade, essa discussão da Simone está bastante endossada dentro de uma obra chamada O Terceiro Sexo, em que ela discute a articulação de uma sociedade focada na figura do homem, uma sociedade androcêntrica, que estabeleceu isso como um eixo de poder. Talvez vocês que estejam me assistindo percebam que isso é um grande absurdo, que isso é uma babaquice sem tamanho e que nada dessa divisão binária procede. O que vocês precisam se ater, no entanto, é que essa construção de uma masculinidade hegemônica, de um entendimento do homem como indivíduo complexo e da mulher como fêmea, esteve por tanto tempo, por tantos séculos, como valor em sociedade, que isso acabou sendo absorvido como senso comum. Ou seja, por longos anos esse valor nem foi questionado. E nós já estudamos aqui inúmeras vezes o entendimento de que não interessa o quão cruel seja um valor, o quão bizarra seja uma concepção. Se ela se torna parte do senso comum, repetida inúmeras vezes, ela tende a ser banalizada. Não é assim? Então, há uma outra mulher bastante forte que acabou falando sobre esse processo de uma forma mais ampla, não especificamente sobre a condição feminina, mas obviamente a gente encaixa isso no discurso feminista também. Ou seja, essa articulação de uma masculinidade hegemônica foi consolidada como o valor primordial de uma organização de sociedade, aceita, amplamente aceita por boa parte dessa sociedade. Isso, além de ser um dos contextos mais fortes para justificar a violência, a opressão, o assédio, a submissão, porque já que eu estou lidando com o bicho fêmea, o bicho mulher, ele pode ser submetido como qualquer outro, posto na coleira e agredido caso ele se recuse a obedecer. Isso também já é uma das causas de esse valor ser ainda perpetuado em pleno século XXI. Ou seja, essa construção atravessou tantos séculos, sendo compreendida como senso comum, que ainda é difícil para uma boa parte da sociedade entender esses atos como errados, ou compreender que essa violência seja ruim, que ela não possa ser feita. Então, muitos homens agressores dentro de casa acreditam que espancar as suas mulheres até arrancar pedaço delas seja perfeitamente normal. Até porque viram isso ser feito com as suas mães, com suas avós, com outras mulheres dentro do seu circuito de formação social. Perceberam isso em sociedade como um valor constituído como correto, ou seja, isso fez parte da sua articulação como senso comum,
isso foi endossado para ele como tradição, de modo que ele não perceba que isso seja um problema. Até porque as vontades dele são soberanas, o instinto dele é soberano e deve se impor, deve sobrepujar a condição da mulher, que é simplesmente a fêmea. Então, são muitos séculos de construção de um valor atroz para ser derrubado assim em um século só de debate feminista. E vejam que, mesmo sendo só um século, o século XX, marcado por ativismo feminista, encabeçado por figuras como Simone de Beauvoir, Angela Davis e tantas outras que levantaram a bandeira da causa feminina, ainda houve bastante resistência de quem considerou e ainda considera, porque eu tenho certeza que vocês devem ter amigas e provavelmente, talvez até quem esteja me assistindo concorde, que feminismo é totalmente errado, desnecessário, porque uma mulher não precisa ser feminista, basta que ela seja feminina, porque ela gosta que o homem seja dominador e que seja controlador, como ela aprendeu que uma sociedade deve estabelecer. Porque o papel do homem é proteger a casa, e o homem é assim mesmo, às vezes é meio agressivo, é meio violento. Estou reproduzindo discursos que estão espalhados nas redes, que estão espalhados nas ruas, que estão espalhados nas casas por toda parte. Ou seja, ainda existe, mesmo no século XX, uma resistência muito grande de tradição, que alcança o século XXI. De entender que esse patriarcado, de uma masculinidade hegemônica, tóxica, de um homem visto como indivíduo e a mulher como fêmea, é o valor correto, porque foi colocado como tradição, porque foi defendido como senso comum, porque banalizou com o passar do tempo. Então, mesmo havendo esse ativismo feminista com tanta intensidade, por tantas mulheres que colocaram seu pescoço em risco para trazer essas ideias para tantas outras e um processo de libertação para milhares de mulheres mundo afora, ainda existem aquelas que acreditam que isso não procede, que o lugar de mulher é na cozinha mesmo, levando uns tapas de vez em quando para se ajustar às vontades do homem. Então, essa resistência é ainda, vamos dizer, uma sombra do passado, desse passado articulado dentro dessa noção patriarcal de uma sociedade androcêntrica que não pôde ser apagada por esse ativismo feminista. Então, embora o feminismo tenha trazido um pouco da iluminação de conhecimento para uma sociedade que pretendia evoluir dentro de um senso de equidade, ainda não foi possível levar essa luz para todos. E vocês bem sabem que conhecimento, justiça e sensatez não alcançam uma boa parte da sociedade, que prefere se manter alinhada à obscuridade das tradições do que à luz dos novos tempos da justiça, da democracia ou da equidade. Ou seja, há muitos que vão preferir as cavernas platônicas a tentar inovar com algum tipo de mudança social, porque sempre há uma ameaça, como eu já vinha falando até para as questões de educação sexual, uma ameaça à tradição, uma ameaça às instituições. E nossa, como as instituições são valiosas. É preciso manter igrejas corruptas, é preciso manter casamentos tóxicos, é preciso manter famílias violentas, assassinas, mas a mulher não pode ser defendida, Isso é o cenário do machismo no século XX ainda, de uma tradição que se mantém muito mais forte do que o apelo desses esforços todos. Então, Simone de Beauvoir não foi suficiente,
Angela Davis não foi suficiente, Judith Butler não foi suficiente, Chimamanda não é suficiente. Ainda não há ativismo suficiente quando a tradição ainda vive tantos ecos nessa sociedade. E eu nem preciso dizer sobre esse período específico da nossa história da ascensão dos conservadorismos no momento em que nós estamos, não é? Nos conservadorismos tais que preferem nomear toda a possibilidade de mudança como a deteriorização completa da sociedade. Ou seja, isso aqui é visto pela maioria como perversão, né? E a tradição é o que salva a sociedade, o que mantém a estabilidade. Ou seja, é a promessa, vamos dizer, de salvação. Então, muita gente ainda vai se apegar a essas ideias. E apegando-se a essas ideias conservadoras, resistindo na tradição, resiste também à violência. Dentro de casa, nas festas, depois das festas universitárias, nas ruas, na cultura do estupro, na cultura do assédio, em todos os espaços em que uma mulher puder ser agredida, né? Então, nós ainda temos pela frente o mesmo monstro contra o qual Simone de Beauvoir lutou. Nós temos o mesmo tipo de desafio que ela enfrentou. Ela enfrentou essa tradição, ela enfrentou as cavernas platônicas, ela sendo a luz do bem que iluminava a nova época, o mundo das novas experiências. Ela enfrentou essas instituições carcomidas que mais matavam do que conservavam a sociedade como um organismo saudável. E é isso ainda que nós estamos desafiando. Talvez nós só tenhamos perdido a percepção de que as lutas são as mesmas. Aí nós entramos numa outra pauta fundamental dessa discussão. Eu, inclusive, vivo repetindo sobre essa noção, sobre uma crença de sucesso que tem nos invadido quase sempre, e essa crença de sucesso quase sempre produz, digamos que um certo comodismo, né? Ou um certo, vamos dizer, uma certa inércia quando diz respeito a movimentos políticos, à necessidade de debate, de visibilidade ou de qualquer nível de transformação social. Ou seja, todos esses debates oriundos do século XX trouxeram conquistas, claro, trouxeram inúmeras conquistas à realidade da mulher. Algumas delas, para vocês relembrarem, as sufragistas conseguiram o acesso ao voto e conseguiram a possibilidade de as mulheres representarem a si mesmas dentro das casas legislativas ou executivas, né? A partir do momento em que as mulheres podem ser eleitas, existe um nível de representatividade cada vez maior. Houve conquista em relação ao mercado de trabalho a partir das guerras mundiais, em que as portas das fábricas foram abertas para que elas pudessem, digamos, viver. Houve mudanças da perspectiva da sexualidade, já que métodos contraceptivos permitiram que as mulheres decidissem quando engravidar e se engravidariam, e o sexo foi desvinculado do casamento, né? Da mesma forma que a articulação da família também foi alterada a partir do momento em que as mulheres puderam conseguir o divórcio, tiveram acesso a direitos de família ligeiramente mais igualitários. Isso para enumerar algumas das conquistas do século XX, né? Algumas das que foram empreendidas pelas guerreiras que estiveram ao longo
desse processo. A questão é, alguma dessas conquistas garantiu realmente que essas mulheres tivessem voz, vez, visibilidade, respeito, dignidade e credibilidade nessa sociedade? Nenhuma dessas conquistas, absolutamente nenhuma dessas conquistas foi plena. Nenhuma dessas conquistas realmente trouxe para as mulheres o que se esperava em termos de equidade, em termos de distribuição proporcional em relação às suas necessidades. Estou usando a equidade com a mesma dimensão que Aristóteles discute em A Política, de garantir igualdade para os iguais e desigualdade aos desiguais na medida em que se desigualam. As mulheres sempre foram desiguais, até porque foram fêmeas comparadas a indivíduos. Elas precisariam de um apoio muito maior para conseguirem se equilibrar em sociedade. E esse apoio nunca chegou. Pelo voto e pela representatividade, as conquistas ainda são pífias. E nós sabemos que essa representatividade ainda é baixa e essa voz é praticamente inaudível dentro das casas legislativas, dentro do poder executivo, em todo o mundo ocidental. Não há mulheres em quantidade suficiente para peitar boa parte das outras bancadas compostas majoritariamente por homens, que ainda se acreditam com vozes muito mais potentes do que as vozes femininas. Vejam que questões como aborto, questões como parto humanizado, questões como feminicídio ainda estão sendo decididas nesse país por homens. Cadê a voz de mulheres nesse caso? Então, o fato de haver um cargo garantido não significa que a voz seja ouvida. Então, é simplesmente criar um espaço, mas não a condição de elas terem holofotes. Em relação ao trabalho, nós vivemos um contexto cada vez mais comum do imposto rosa. Não sei se eu já usei essa expressão, vocês conhecem? Da forma como a lógica neoliberal cria para a mulher a ilusão de que ela está sendo incluída na dimensão do trabalho, quando na verdade ela paga muito mais para conseguir trabalhar. E a condição de trabalho dela no mercado é muito mais difícil do que a condição masculina. Vejam que boa parte dos produtos consumidos pelas mulheres no mercado é muito mais cara do que os produtos masculinos. Se vocês compararem roupas, acessórios, maquiagens, produtos de higiene pessoal, por aí vai, é tudo mais caro. Ou seja, o salário das mulheres, que no Brasil é 30% menos do que os homens ganham, não é suficiente para custear ao que o mercado cria para que elas consumam. Tudo que vem com rótulo de designado para o mercado feminino, lojas para mulheres, roupas para mulheres, produtos para mulheres, já é, segundo as estatísticas, 7% mais caro. Então comecem a fazer as contas de quanto mais as mulheres pagam no mercado para conseguirem sobreviver. Sem contar que dentro dessa lógica de mercado, elas ainda sofrem o velho efeito Matilda, discutido pela Matilda Joslin, acredito que vocês ainda devem lembrar. A Matilda Joslin Gate foi uma das sufragistas que inclusive discutiu sobre como a inteligência feminina é colocada como inferior à masculina. Então, mulheres quase sempre são avaliadas para os cargos mais pela beleza ou pelo nível de objetificação do que pela inteligência ou pela sagacidade, porque mulheres são menos sagazes. Então, o que compensa a falta de inteligência é o excesso de peitos ou de bundas, porque esse processo de compensação é sim avaliado para o mercado. Estética é colocado como critério para a contratação de mulheres no mercado hoje. E claro, se a estética é valor de mercado, significa que a dimensão de assédio já está decolada, porque existe uma cultura do estupro. Da mesma forma que a dimensão da sexualidade só foi reinventada para a indústria cultural,
e o corpo da mulher ainda não cabe a ela ainda precisa ter as suas decisões a respeito do seu corpo, das suas roupas, condicionados aos espaços de sociedade. O corpo dela ainda é definido pelo que o coletivo determina, da mesma forma que um corpo de uma mulher sempre vai ser erotizado até quando ela amamenta, né? Da mesma forma que os direitos de família ainda não se adaptaram a uma igual condição de, vamos dizer, dignidade. Não é à toa que nós estamos falando de quê? De violência doméstica, em que mulheres não têm aqui igualdade de renda, elas não têm igualdade de direito, elas não têm igualdade de sobrevivência. Mulheres não têm direito de sobreviver em família. Então, o fato de ter havido, vamos dizer, alguns sucessos ao longo do século XX, criou um comodismo muito grande, no sentido de acreditar que boa parte das lutas estavam já conquistadas. E a ponto de milhares de mulheres serem coniventes com essa ideia de não precisa fazer nada não, já está tudo pronto, já está tudo feito. Não preciso me filiar em uma luta política em torno da condição feminina, porque eu nem preciso disso. Olha, minha vida é ótima. Você está sendo vítima de tudo isso sem perceber. Você é vítima desses assédios, a sua voz é silenciada e a sua vida ainda é decidida por homens sem que você consiga notar esse tipo de coisa. Eu estou aqui, homem, falando da condição feminina. E provavelmente, se eu fosse uma mulher, eu teria menos credibilidade para falar do assunto. Eu sou o exemplo da situação. Eu estou roubando o lugar de fala de uma mulher. E provavelmente, se isso fosse dado a uma mulher, a credibilidade sobre o assunto seria reduzida. Porque nós estamos numa sociedade que avalia a competência feminina como inferior, principalmente intelectual. Olha o peso disso, a profundidade dessa questão. Quanto mais elevados os níveis intelectuais ou os cargos de formação intelectual, menor é a presença feminina. Menos mulheres são ouvidas ou menos são representadas. Você está sendo vítima disso sem que perceba. Senso comum entrou para o senso comum e se tornou um valor estabelecido. Então, o fato de ter havido vamos dizer, uma sensação de paz, né, de conquista em torno desses fatores, fez com que boa parte dessas lutas ficassem incompletas. E hoje, sem que inúmeras mulheres percebam, elas continuam vítimas. Elas continuam vítimas de todo esse processo, como essas mulheres já são vítimas desde que essa sociedade começou a se articular, no caso brasileiro, lá na economia açucareira. Que nós temos uma estrutura patriarcal desde a articulação da Casa Grande, segundo Gilberto Freire. Então a situação é velha, é antiga, e a sensação de ter consertado as coisas faz com que ela seja perpetuada, infelizmente perpetuada, né? Então isso justifica a razão pela qual os fatos ainda são degradantes e a aceitação social desses fatores ainda seja imensa, né? Havendo isolamento social ou não, havendo programas, reality shows de confinamento ou não, em todos os contextos, a violência e a agressão à situação feminina ainda é medonha. A saída para isso aqui é uma só, e é simples. Simone mesma dizia sobre um dos valores que eu relembro sempre, todas as vezes que eu trato de qualquer situação social. Militância permanente. Quer mudar uma realidade? Jamais descanse. Você não tem direito de descansar. Você não tem direito de fechar os olhos. Você tem o dever moral de manter estado de alerta constante, de jamais silenciar, de jamais baixar os olhos para essa situação, de ser voz que denuncia, voz que grita, voz que reclama por direitos e por equidade permanentemente, porque esses direitos nunca vão estar 100% garantidos. Só vai haver uma gota de paz para essas mulheres enquanto a batalha estiver em campo, quando os soldados recolhem
a guerra volta a massacrar. Então, manter visibilidade sobre essa questão nos principais núcleos de comunicação, dentro das instituições sociais, assumindo, no caso, principalmente o Ministério Público e as promotorias, a sua função social de levar informação para a população, de falar sobre esses assuntos, é fundamental, para que as pessoas não se percam disso. E principalmente para que o feminismo não seja vítima dessa resistência conservadora, para que o feminismo não seja alvo desse processo de negacionismo que o coloca como, sei lá, uma das vertentes de Satã. Enquanto não houver visibilidade clara, mantida pelos órgãos públicos em torno dessa questão, é impossível haver mulheres sobrevivendo com dignidade. Certo? Então, espero mulheres mais dignas. Até. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me.